Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Daisy do canal A Cigarra e a Formiga e hoje a gente vai conversar sobre esse livrinho delicioso chamado A Menina dos Sonhos de Renda, de Marília Lovatel. Essa é uma história em forma de poema, toda rimada, dividida em duas partes que se entrelaçam como as rendas, a história de Filó e de Marisol. Filó, ao nascer, perde a mãe durante o parto e é criada pela avó e pelo pai. Ela cresce entre as mulheres rendeiras do Nordeste brasileiro, ouvindo as suas histórias e acompanhando o nascimento de um sonho da sua mãe, a tecelagem de uma rede tão comprida que tornaria famosa a pequena cidade. Essa rede, muito valiosa, é dada de presente a Filó quando ela completa 7 anos de idade, e sua vida segue entre devaneios, sonhos recorrentes e novas perdas. Um dia, um comerciante muito mesquinho chamado Malaquias rouba a rede da moça. Mas a história não termina mal. Filó recebe o seu pai, há muitos anos desaparecido, no dia do seu casamento com o rapaz Miguel. A segunda parte da história é a história de Marisol, filha de Filó, fruto do seu casamento com o Miguel. Filó tem muito medo durante a gravidez, medo de perder sua vida no parto, como havia acontecido com sua mãe. Mas nada disso acontece e Marisol cresce uma garota forte, bonita e também rendeira, como sua mãe e avó. Mas adivinha quem reaparece? Ele mesmo, o Malaquias, com um plano ainda mais maligno que o primeiro. Ele sequestra a pequena Marisol, pede que ela faça uma renda ainda maior do que a primeira e deixa ela presa no alto de uma torre. A primeira razão para conhecer esse livro é essa. Eu adoro quando uma história conversa com diversas outras. E é impossível a gente ler A Menina dos Sonhos de Renda sem lembrar de histórias muito clássicas, como por exemplo a Rapunzel. Inclusive a Marisol, ao invés de jogar as suas tranças, joga a sua renda para ser resgatada do terrível Malaquias. A segunda é que essa é uma história de ficção inspirada em uma notícia de jornal. A autora conta no final do livro que foi uma reportagem sobre uma cidade no litoral cearense, onde 40 mulheres teceram durante quase 8 anos uma renda de 1000 metros que a inspirou a escrever esses versos. As rendas já a fascinavam desde que ela era pequena, mas, nas palavras dela, quando descobri essas poetas artesãs, comecei a tecer a minha história. Aprendi com o exemplo delas que a renda é uma poesia feita de linha e desejei fazer da poesia minha renda de palavras. Não é lindo? A terceira razão, finalmente, são as ilustrações de Marcela Riani. Também o projeto gráfico e toda a diagramação do livro que muito contribuem para o ritmo delicioso dessa história. Para saber um pouquinho mais sobre esse livro, é só acessar o site da Moderna. A gente se encontra na próxima.